Decisiva das oitavas de final da Copa do Brasil. Quarta-feira, quinta-feira, os jogos de volta do mata-mata da Copa do Brasil com total cobertura da Jovem Pan. E agora no Papo de Setorista vamos falar muito de Flamengo, de São Paulo e também de Corinthians. O Corinthians que tenta reverter a desvantagem na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, perdeu por 2-0 e tenta em casa reverter este placar. O São Paulo, que está tentando o atacante Marinho do Flamengo, e a equipe rubro-negra, que em contrapartida vive uma fase bastante complicada. Empatou com o Cruzeiro no Maracanã, tem um jogo de volta contra o Fluminense na Copa do Brasil, empatou na ida 0-0, decide agora no Maracanã com o mando de campo, mas os bastidores fervem. O Marinho discutiu com um membro da comissão técnica do Jorge Sampaoli, foi multado, foi afastado do elenco do Flamengo e agora negocia com o São Paulo. E também há informações de um possível racha no elenco do Flamengo. Já já nós vamos trazer mais detalhes, mais informações, mas já aqui de antemão eu já trago esse detalhe para você que nos acompanha no Papo do Setorista, um possível racha entre Gabigol e Davi Luiz. E também todos os detalhes desta negociação envolvendo Flamengo e São Paulo por Marinho. Marinho deve ser liberado para atuar no tricolor paulista. Então, desde já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe a transmissão. Muito debate, informação, análise aqui no Papo de Setorista. Vamos começar com essa história do possível racha no elenco do Flamengo. Segundo informações, Diogo Mesquita, Márcio Reis, que estão comigo aqui no Papo de Setorista, a situação envolvendo Gabigol e Davi Luiz dividiu o elenco do Flamengo. Por quê? Após a saída de jogadores medalhões como o Diego Ribas, próprio Rafinha, né? aí um pouco depois, né? Um pouco antes, melhor dizendo, Diego Alves, Rafinha, Diego Ribas, jogadores que se aposentaram e deixaram a equipe do Flamengo e que eram líderes ali deste elenco. O Davi Luiz meio que esperava ou tinha ali a perspectiva de que seria um líder natural do elenco. Só que aí a braçadeira de capitão e a camisa 10 foi dada para o Gabigol. Com isso, a diretoria do Flamengo deu o sinal verde de que o Gabigol passaria a ser um líder e ali um cara que pudesse, né, ter mais voz dentro do vestiário. Isso teria incomodado o Davi Luiz, porque ele perdeu a força de atuação nos bastidores para, por exemplo, cobrar jogadores mais novos, cobrar até mesmo jogadores mais experientes deste elenco, e isso teria rachado o grupo. Alguns jogadores são ali mais próximos ao Davi Luiz e outros são mais próximos ao Gabigol. Lembrando que essa informação é do jornalista Vene Casagrande, então tá até no GC aí. Clima entre os jogadores do Flamengo estaria péssimo. Gabigol e Davi Luiz não teriam um relacionamento bom no clube. A informação é do jornalista Vene Casagrande. Márcio Reis, é um clima muito ruim prestes a um jogo importante, decisivo de Copa do Brasil. Márcio, boa noite. Muito boa noite, Guilherme Silva, Diogo Mesquita, todos estão acompanhando aqui o Papo Setorista. Olha, assim, falando sobre os dois, sobre esse possível racha, né, de Davi Luiz e Gabigol, a carreira do Davi Luiz era maior que a do Gabigol. O Davi Luiz fez sua carreira lá fora, foi campeão de Champions League, campeão da Premier League, campeão de muita coisa por onde ele passou. Só que o Gabigol, ele fez a sua história no Flamengo. Ele foi bicampeão de Libertadores, fazendo gol decisivo, importantíssimo. O cara do Flamengo é o Gabigol, muito mais do que o Davi Luiz. Então é uma coisa natural, ao meu ver, que quem seria o líder, né, era o Gabigol. Isso se ele não fosse já o líder já com esses jogadores. Então assim, o Davi Luiz, por mais que ele seja mais experiente do que o Gabigol, ele tem que entender que no Flamengo, quem construiu a história lá foi o Gabigol. A torcida vai ficar muito mais ao lado do Gabigol do que ao lado do Davi Luiz. Então dá para se entender esse lado, essa posição. Me estranha muito o Davi Luiz questionar isso. Um cara que é experiente, um cara que já passou por vários clubes, multicampeão.
querer uma liderança num clube que ele não fez história no clube, com um jogador que, para muitos, depois do Zico, é o principal jogador da história do Flamengo. Então é muito esquisito essa história, mas o clima realmente fica ruim no Flamengo, porque esse trabalho do Sampaoli é um trabalho oscilante ainda, faz bons jogos, faz jogos ruins, é normal o início de trabalho. O jogo contra o Corinthians pesa muito, porque foi um jogo que o Flamengo foi dominado por um time que é inferior ao Flamengo. E aí depois você empata com o Fluminense, um time que vence na pedra no sapato do Flamengo no Rio. Agora vai ter esse jogo decisivo, manda do Fluminense agora, 0-0. O Fluminense também não vem bem, é verdade. Mas ainda assim é um clássico e as duas equipes precisam dar respostas. Mas essa briga entre Gabigol e Davi Luiz, pra mim, não faz sentido nenhum. É só você observar o tamanho de um dentro do clube e o tamanho do outro, não faz sentido nenhum. E aí, Diogo Mesquita, esse possível racha entre Gabigol e Davi Luiz que estaria atrapalhando o vestiário rubro-negro. Quem tem razão, quem teria razão de um lado? O Davi Luiz inconformado por ter perdido esse status de líder e na sequência, do outro lado, tem o Gabigol, que é um jogador, como o Márcio disse, né? Com muita história pelo Flamengo, construiu ali, foi decisivo em 2 Libertadores para o clube e que pegou não só a braçadeira de capitão, mas também a camisa número 10 do clube. Diogo Mesquita, boa noite. Muito boa noite para você, Guilherme Silva, para o Márcio Reis, para o pessoal de casa. Olha, liderança é uma coisa que não se transfere, não é uma coisa que você reivindica. Liderança ou a pessoa ou é da personalidade da pessoa, ou ela tem ou ela não tem. E não é errado não ter, não é o certo. Ter é de perfil, é de personalidade. A gente vê historicamente, por exemplo, jogadores que foram brilhantes, caso do Messi. Ele é um cara que tecnicamente, ele é o melhor do mundo há anos, é um dos melhores de todos os tempos, mas não é um cara que tem um perfil de liderança, por exemplo. A gente pode ver, por exemplo, também um Dunga. É um cara que tecnicamente foi, lógico, um bom jogador, foi de seleção brasileira, mas o principal do Dunga era o perfil de liderança dentro e fora de campo. E tem jogadores que têm as duas coisas juntas, como o Cristiano Ronaldo. O caso é que se realmente o Davi Luiz está reivindicando isso, é porque a liderança não é algo inerente dele. Acho que isso só piora a situação no Flamengo e mais uma vez a gente puxa aquela coisa de uma falta de liderança, isso na parte de cima do Flamengo. Essa terra de ninguém que acaba virando o Flamengo, entra técnico, sai técnico, entra um estilo de jogo, entra um novo comandante, o presidente também dá pitaco no futebol. A gente sabe que a gestão do futebol do Flamengo também está em frangalhos e por conta disso, dentro de campo fica essa briga cada vez mais escancarada. Acho que isso é um sintoma de como o Flamengo vem sendo tratado nos últimos anos e principalmente nos últimos meses. Nessa temporada, isso acaba, lógico, projetando dentro de campo, o que infelizmente vai atrapalhar bastante. O Flamengo já se pedia um comando há tempos, no Flamengo já se falava sobre uma limpa no elenco do Flamengo, coisa que entra técnico e sai técnico, isso não acontece. O resultado a gente vê dentro de campo. Um querendo ser o dono do time, outro falando que é o dono do time, o treinador de fato não conseguindo comandar ninguém. Ele claramente é um que tem menos voz ativa ali, com pouco tempo de comando. O Jorge Sampaoli já vai mostrando aí uma perda do seu elenco e o resultado a gente vê dentro de campo. O Flamengo confuso e inativo nas suas partidas. E você que está com a gente no Papo de Setorista, deixa o like, clica no joinha, o pessoal chegando para acompanhar o clima bastante tenso nos bastidores do Flamengo. Nós vamos atualizar durante o Papo de Setorista. Como eu disse agora há pouco, a informação desse racha entre o elenco, entre os jogadores do Flamengo. Existe 2 grupos divididos dentro do elenco, segundo informações dos setoristas que acompanham esse dia a dia da equipe do Flamengo. Davi Luiz e Gabigol não possuem o melhor relacionamento possível. E também um outro detalhe, uma outra informação que chega até mesmo sobre esses bastidores do Flamengo entre Gabigol e Davi Luiz. Agora uma
outra informação de um outro jornalista, o Diogo Dantas, do jornal O Globo. Eu vou ler aqui trecho do que ele publicou, trazendo também mais detalhes, mais informações desse racha entre Davi Luiz e Gabigol. Abre aspas. O Jorge Sampaoli notou a tensão no elenco assim que chegou ao clube e tenta administrar esta situação. O clima no vestiário é de disputa de poder entre Davi Luiz e Gabigol. Após a saída de Diego Ribas, o zagueiro passou a tentar exercer ainda mais a sua liderança, mas parou em Gabigol, que recebeu da diretoria a braçadeira de capitão. Com esse ambiente mais pesado desde a época de Vitor Pereira, Gabigol tenta resolver o caso, mas Davi Luiz não se mostrou disposto a abaixar a cabeça. No elenco, o zagueiro é visto como principal referência para os mais jovens, mas os atletas mais experientes estão incomodados com a situação. Felipe Luiz, por exemplo, percebe uma falta de união no grupo. Nomes de maior peso, como Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, não tomam partido, mas são alinhados a Gabigol. Integrantes da diretoria também dão cobertura ao camisa 10. Assim, Davi Luiz perde cada vez mais liderança no Flamengo. Não existe mais paciência entre os jogadores para ouvir os sermões do zagueiro. Então aqui um relato isso aí tá com pior mais do que detalhes. A política brasileira, hein? Pois é, eu vou até então com você, Diogo Mesquita, porque assim, por esse relato dá a entender o quê? Que a diretoria do Flamengo isolou o Davi Luiz, escanteou o jogador e deu total autonomia ao Gabigol, por esse relato aqui do jornalista Diogo Mesquita. Olha, Guilherme, a gente não acompanha profundamente o dia a dia do Flamengo, então a gente vai acreditar no que os jornalistas estão dizendo e visto isso, acho que não tem como a diretoria tomar um partido, só que de forma parcial, de forma 50% apenas tomando um partido. Não tem como isso ser feito. Se a decisão foi tomada, que se vá até o fim, senão os problemas podem ser muito piores. Se escolheu o Gabigol, o Gabriel Barbosa, para ser o comandante, que faça isso de forma oficial, e se o Davi Luiz estiver se opondo e atrapalhando o clima, que a diretoria intervenha nesse caso. E a diretoria tem que ter pulso mais firme para resolver essa questão, senão o Flamengo pode implodir, pode quebrar por dentro, de dentro para fora. Acho que essa é a principal questão. Se o Davi Luiz não estiver aceitando bem essa situação, tudo certo. Pode ir para a rua, a casa, a porta da rua é a serventia da casa. Acho que essa é a forma de se resolver e de se colocar um pouco de ordem na casa. Acho que o jogador no Flamengo acaba fazendo o que quer, essas brigas acabam se inflamando um pouco mais, porque fica claro que não existe um comando maior. A diretoria acaba delegando a resolução desses problemas ao departamento de futebol, o departamento de futebol delega isso para o treinador se vê pouco atuante nessas questões, porque os jogadores, a gente sabe, são aqueles medalhões carimbados do futebol brasileiro. A gente sabe que é difícil lidar com a personalidade desse tipo de atleta, desse tamanho no futebol brasileiro, ainda mais em um clube como o Flamengo. Se a gente quiser resolução desses casos, a diretoria precisa intervir de forma mais firme. Como é que fica, Márcio Reis, o técnico Jorge Sampaoli nisso tudo? Porque nós sabemos, o Flamengo tem problema físico, problema de calendário, pouco tempo para treinar, um calendário difícil, brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América, já perdeu no início do ano muitos títulos com o técnico Vitor Pereira. Chega o Sampaoli para tentar ajustar a casa e, além da questão técnica e tática, ele tem que lidar com esse extracampo pesado. Então é uma briga, segundo essas informações, de jogadores, uma briga de vestiário, uma briga interna que o Sampaoli tem que ali administrar. E ele chegou agora há pouco. Dependendo até da situação, por exemplo, para ele fica até difícil tomar partido, porque se ele toma partido de A ou B,
pode ficar incomodado e acaba prejudicando ele, o trabalho dele, a figura dele como técnico que está chegando agora e que ainda não tem uma história no Flamengo. Ele está lidando com jogadores, querendo ou não, Davi Luiz um pouco mais recente no elenco, mas que também faz parte do time que conquistou a Libertadores da América. Então, ele está lidando, de um lado, com o Gabigol, com toda a história no Flamengo, do outro lado, um Davi Luiz que também tem a sua história no clube, mesmo que seja menor que a história do Gabigol. Então, fica até difícil para o técnico tomar partido. É uma situação bastante indelicada, hein, Márcio Reis? Não, é muito delicada essa situação. E o Jorge Sampaoli, a gente pode ver, ele é o menos culpado do que está acontecendo. Isso é reflexo de uma diretoria que não tem comando, que não tem pulso firme. Eu concordo que ele não tem que tomar partido, mas ele tem que se impor. Quem manda no time é ele, e é isso que ele tem que demonstrar. Ele tem que chegar nos jogadores, eu pelo menos faria isso, se eu sou o treinador. Falar assim, ó, Davi Luiz e Gabigol, vem os dois aqui, ó. O negócio é o seguinte, quem foi que determinou que fulano ou ciclano ia ser o líder do time a partir de agora? Foi a diretoria, não foi? Então eu vou chamar eles aqui e a gente resolve isso aqui agora. O mais importante é o Flamengo nesse momento. A gente precisa se alinhar, a gente precisa se unir. Eu não vou me meter nessa briga de vocês, que é uma briga de ego, pra ver quem vai poder mandar no vestiário ou não. Mas no time quem manda sou eu. Então vocês tratem de se arrumar aí, de se unirem, porque eu vou precisar dos dois jogadores. Vocês dois são importantes. Pronto, acabou. Ele tem que mostrar postura também, ele não pode ser conivente com esse tipo de coisa. Senão aí os jogadores realmente vão achar que mandam no clube. E até quando isso vai? Sabe, é complicado. O Gabigol, é claro, ele é um jogador que toda vez, toda coletiva, toda hora, o jogador que aparece pra poder falar, quem dá a cara a tapa, sempre é o Gabigol. Ele é o jogador que fala, ó, não fomos bem, realmente não jogamos bem, o momento não é bom, o momento é ruim. Na vitória também ele aparece também e fala esse tipo de coisa também. Ó, hoje fomos bem, vitória da equipe e tal. Então assim, é uma forma, mesmo que da forma dele, uma maneira dele acabar chamando a responsabilidade pra ele, sabe, de não ter que bater nos outros jogadores. Mas até onde isso pode acontecer? A diretoria do Flamengo precisa demonstrar limites, porque senão quem vai mandar no clube são os jogadores. A história do Gabigol é maravilhosa dentro do Flamengo, claro que é. Só que assim, ele vai mandar no time, daqui a pouco ele vai estar escalando, então, quem que vai entrar, quem que não vai. O Davi Luiz também, nessa briga também, vamos escalar quem que vai entrar, quem que não vai. Não é assim, tem que ter comando. E esse comando tem que vir de cima. A diretoria precisa chegar e falar assim, ó, escolhemos fulano para ser o líder a partir de agora. Gostem ou não gostem, é isso que tem que acontecer. Isso aqui é um time de futebol, tem hierarquia, e se a gente tá falando que é isso aqui. Vocês vão obedecer, acabou. Acho que é isso que tem que acontecer. Precisa demonstrar pulso firme a diretoria do Flamengo. Senão, os jogadores é que vão mandar no clube. E antes, rapidamente, Guilherme, a gente tem que reparar que é uma questão que passa totalmente pelo ego, porque sim, as lideranças são naturais dentro dos elencos, só que uma coisa não anula a outra. O Gabigol, logicamente, por conta da sua história dentro do Flamengo, ele tem sua força, tem sua relevância, como o Davi Luiz, por conta de sua história no futebol, de sua carreira mais do que vitoriosa, também pode ter. Uma coisa não anula a outra, podem ser duas lideranças ou mais lideranças dentro de um elenco. Isso é benéfico. O próprio Pelé, o grande exemplo, era o Pelé, que na seleção brasileira, ele falava que não gostava de ter a braçadeira de capitão, justamente porque ele dizia que dentro de campo o juiz já vai respeitá-lo, ele já vai poder conversar com o juiz naturalmente. Por conta disso, ele preferia dar a braçadeira para um segundo jogador, porque aí teria um outro acesso a também poder conversar, interceder com o juiz e com as lideranças a favor do time. A gente, vendo por essa história, a gente percebe que, sim, logicamente, que os jogadores se posicionarem, isso é um fato importante dentro dos elencos. Mas ter uma força não tem que ser algo negativa para um outro determinado jogador. Acho que duas forças podem ajudar o elenco do Flamengo. E hoje precisa, mais do que nunca, de toda a ajuda possível. Acho que essa briga de ego vai além do bem do Flamengo. Acho que às vezes se passa, acho que poucos ali estão realmente pensando no que é o melhor para o Flamengo. É uma briga de vaidade dos jogadores que acaba deixando o clube em segundo plano. E até o que o Márcio falou em relação à diretoria, eu concordo bastante. Quando não tem comando, todo mundo quer dar ali o seu pitaco, todo mundo quer ter voz, todo mundo quer orientar, enfim. Então, no Flamengo,
realmente, eu que acompanho até um pouco mais de perto, concordo muito com o Márcio em relação a isso. Falta falta comando no Flamengo. Falta, por exemplo, o Rodolfo Landim cobrar, falta mais cobrança também. O Flamengo tem ali feito jogos muito ruins, tecnicamente, taticamente, até de postura em campo, de entrega, de empenho. Você não ouve, você não acompanha cobrança, jogador sendo cobrado, não digo ser cobrado de torcida, não, digo ser cobrado pela diretoria, de quem ali trouxe o jogador, de quem banca o salário, altos salários, por sinal. Então falta muito isso no Flamengo, falta comando de cima, começando pelo presidente, passando pela diretoria, pelo departamento de futebol. Então, assim, quando não tem comando, todo mundo quer dar o seu pitaco. E no caso aí dessa possível briga entre Gabigol e Davi Luiz, claro, tem a vaidade, como disse o Diogo Mesquita, essa briga pelo ego, né? Mas também reflete na falta de comando, porque, de certa forma, o Davi Luiz esperava que fosse ali pela linha sucessória, natural, digamos assim, o próximo líder, depois das saídas do Diego Ribas, até mesmo do Alves, do Rafinha. Ele imaginava isso, não foi. Talvez faltou um comando de alguém chegar por ali e orientar o Davi Luiz, falar, não é bem assim, ou até mesmo o Gabigol, você vai ser o capitão, mas não é porque você é o capitão que você vai ser ali o intocável, né? Então tem muito disso também. Acho que falta essa postura mais adequada da diretoria do Flamengo. E muita gente lembrando aqui no chat que o Davi Luiz renovou seu contrato no último sábado, naquele contrato tinha uma cláusula que se ele atuasse por 20 jogos, 45 minutos no mínimo nessa temporada, ele teria o seu contrato renovado de forma automática. E aí foi renovado. Ou seja, agora é mais um pepino para esse elenco, porque o Davi Luiz vai continuar por mais uma temporada até o fim de 2024, a não ser, claro, que haja uma negociação para a saída. Mas, a princípio, o Flamengo terá no elenco, por mais uma temporada até o fim de 2024, Davi Luiz e Gabigol juntos, Márcio Reis. Então, essa treta aí vai ter que ser resolvida, senão os dois vão continuar no clube. Mas será que agora, nesse momento, a diretoria teria pulso forte? Olha o clima que tá nesse momento. Será que agora ela teria pulso firme agora de chegar e falar pro Gabigol, dar uma segurada, ou pro Davi Luiz e colocar a mão no peito dos caras e falar assim, segura, a gente precisa agora que o Flamengo volte a ficar bem, então preciso que vocês se unam. Não tem comando, não tem uma direção no Flamengo, então os caras eles vão querer mandar, cada um vai querer mandar. Você vê o Davi Luiz, ele tudo bem, ele não tem a mesma história que o Gabigol, como você falou, ele é campeão também, só que não tem como você disputar com o Gabigol, pelo menos na minha ótica não tem como. É um cara que foi decisivo nas 2 Libertadores. Não tem como. É o maior artilheiro do time. Sabe como que você vai discutir com o Gabigol? É uma briga boba, uma briga besta. Não tem por que fazer isso. E como você comentou, pode ter 2 lideranças. Os dois poderiam ter se unido ali. São adultos, né? São jogadores importantes para o clube. Já que um é mais referência para os jovens e o outro é referência para os jogadores que já estavam lá, por que não chegam os dois e falam assim, o negócio é o seguinte... A diretoria me deu aval para ser o líder técnico. Só que você também é líder natural. Vamos os dois ali se unir, um ajuda o outro, vamos guiar a molecada, vamos trazer os garotos. Se fosse pensando no bem do Flamengo, isso teria acontecido, Se fosse pensando no bem do Flamengo, mas os caras pensam no bem deles mesmos. Eu quero ser o líder do vestiário. Isso aí não é uma briga boba. É uma briga boba essa briga dos dois. Enquanto isso, o Flamengo tá aí, à deriva. Aí imagina o São Paulo no vestiário para chegar para mandar esses caras. Pô, é ridículo isso. Chega a ser ridículo. Essa briga é uma briga boba de ego e que é ridícula. A gente não tá falando que com um garoto de 15 clube, anos, né? Exato. Faz mal tá falando com 2 adultos, 2 caras super decisivos, e importantes, jogadores que passaram por seleção brasileira. Cara, é uma briga boba, isso aí é inadmissível. Inadmissível. E acrescentando que 2 atletas que ganham pelo menos R$1,5 milhão por mês cada um deles. Custam os dois R$3 milhões por mês aos cofres do Flamengo. E agora sai uma informação aqui também do Vene Casagrande, jornalista que acompanha o Flamengo, que com essa renovação automática do Davi Luiz que foi ativada, ele pretende cumprir o seu contrato até 2024 com o Flamengo. Então, Davi Luiz
Agora a informação que sai é que ele não estaria disposto, por exemplo, como eu disse aqui, a ser negociado. Ou seja, ele quer ficar. Hoje em dia o Davi Luiz não tem mais mercado que já teve. Ele tá dentro de campo, ele tem devido bastante. Ele não tem desempenhado um bom futebol. Por conta disso, ele sabe que para ele a melhor coisa que pode ter acontecido foi essa renovação automática. Acho que hoje o Davi Luiz não tem esse mercado, e se tivesse uma possível saída, seria para ganhar bem menos do que o Flamengo está pagando hoje em dia. E essa é a questão, né? Ele não aceitaria também muito por isso, né? O Flamengo paga bem, o Flamengo é um time que, além de pagar bem, paga em dia, visibilidade, clube estruturado, com possibilidade de ganhar título. Mesmo na crise, o Flamengo pode ganhar títulos. Então, assim, é uma situação que é bem confortável, não só para o Davi Luiz, para qualquer jogador e até para a gente. Você quer trabalhar num lugar que pague bem e seja estável, né? Então, não é nenhuma crítica ao Davi Luiz, mas ele quer cumprir o seu contrato, ele tem um contrato, ele tem todo esse direito. Você que está com a gente no YouTube, audiência bombando no Papo do Setorista, deixa o like aí, clica no joinha, é importante ter a sua participação, então deixa o like, se inscreva no canal também, compartilhe o vídeo, a transmissão, a live. Já já eu vou ler aqui algumas interações no chat, então você pode mandar também a sua opinião, a sua corneta, a sua pergunta, o que você está achando disso tudo. É o Flamengo em crise, então deixa a sua opinião aí no chat. Sobre essa renovação, Diogo Mesquita, para completar esse assunto, é uma renovação que, assim, exclui e deixa de fora todo o momento do time, por exemplo, do próprio time e do jogador. É uma renovação que tem uma cláusula ali, o jogador entra em campo, cumpriu a cláusula, renova automática, não passa por nenhuma avaliação técnica do momento, nenhuma avaliação do cenário do momento, e também não passa pelo aval do técnico Jorge Sampaoli, que não tem utilizado o Davi Luiz como titular, por exemplo. Então, assim, é uma renovação muito mal feita, para dizer o mínimo, Diogo. Mais uma vez evidencia o que a gente está falando aqui desde o começo do programa. Deixa muito claro o real culpado, se não um culpado direto, mas pela omissão, e está sim causando todo esse problema no Flamengo. A diretoria, mais uma vez, mostra a sua incompetência, arrumando esse tipo de acordo com os seus jogadores. Acho que não é possível a gente descontextualizar tanto o jogador para colocar uma renovação nessas condições. Praticamente não, uma renovação automática de acordo com o tempo que ele está em campo. Ontem até a gente estava brincando que ele precisava de 45 minutos em campo para conseguir a renovação. A gente estava falando, acho que o Davi Luiz não vai entrar numa dividida nessa partida, porque vai que entre, saia de campo, fique fora por 4 meses, vai perder a renovação. Não faz sentido nenhum. Acho que o Davi Luiz já foi um excelente jogador. Hoje, pro futebol brasileiro, ainda em alto nível, se voltar física e tecnicamente a desempenhar o futebol que já desempenhou, pode ser muito útil à equipe do Flamengo. Hoje não está sendo. E a diretoria do Flamengo, por mais um erro, na minha opinião, não tem essa opção de avaliar se o Davi Luiz pode ou não ajudar. Tá aí mais um ano de contrato, 1,5 milhão por mês, ou seja, 15 mais 18 milhões, 17 milhões, 18 milhões por temporada. Mais um ano significa mais 18 milhões para o cofre do Flamengo, indo para o bolso do Davi Luiz. E agora, uma outra informação, essa que é minha informação, eu trouxe no outro site que eu acompanho o Flamengo, no Coluna do Fla, e agora também trago aqui na Jovem Pan. Alguns jogadores do Flamengo estão incomodados com a ausência e a falta de atuação do departamento de futebol em episódios recentes do vestiário. E aí eu trago aqui as declarações de Felipe Luiz e Fabrício Bruno nos últimos dias. Vale lembrar, o Felipe Luiz foi ali contrapondo o próprio técnico Jorge Sampaoli. O Sampaoli, muito tempo, há muitos jogos, tem falado que o maior problema do Flamengo é a questão física. Logo depois do jogo contra o Nublense, o Felipe Luiz dá uma declaração dizendo que o problema não é físico, que é tático e técnico. Essa foi a primeira declaração do Felipe Luiz, que já deixou o vestiário um pouco ali conturbado. Rapidinho, diga. Para mostrar o tamanho da palhaçada que vem acontecendo, a gente tem que lembrar também que os grupinhos de WhatsApp existem e jogadores
como Rafinha, Diego Ribas, eles continuam também participando, de certa forma, influenciando esse dia a dia do Flamengo. O Rafinha ainda é uma referência ali para alguns jogadores que estão hoje no Flamengo. A gente vê que, sim, essa questão do departamento de futebol, a omissão acaba fazendo com que isso seja possível. Jogadores que, mesmo fora,